Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão, observada a ordem regimental. O primeiro processo é uma sustentação oral à distância do PJE, que será realizada em Varginha. É o número 9 da pauta do Dr. Anemar, segundo votante, Dr. Jorge, terceiro, Dr. Carlos. É o RO 10.321, 50/2015. Está inscrito o Dr. Hugo José de Oliveira Filho pela recorrida. Já tá ligado já está ligado lá? Sim, senhor. Só áudio, né? Só áudio. Você fez a alteração na conclusão. Alteração, conclusão. Senhor relator, por favor, a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou, primeiramente, rejeitando a preliminar de não conhecimento suscitada em quantas razões, estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, estou negando o provimento. Até uma... Recorrida. Sim. Está negando provimento? Doutor, o relator está negando provimento. O senhor quer se manifestar? Só alguns minutos, só para a eventualidade de haver alguma divergência em relação ao vogal. Revisor? Está de acordo todo mundo. Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, excelência. Sem necessidade. Boa tarde. Obrigado. Próximo. Agora mais 3 sustentações orais, também em Varginha, só que de processos físicos. O primeiro é o número 7 da pauta, que é o AP 198-2012-079. Relator, doutora Anemar, revisor, doutor Jorge, terceiro votante, doutor Carlos, inscrita a doutora Laura de Melo Rosa, pela agravada, número 7 dos processos físicos. 7 processos físicos. Doutora Anemar, a conclusão, por favor. Conclusão, senhor presidente, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela agravada, é o 7 mesmo, né? O recorrente é o Edson, não é isso? Rejeitar a preliminar suscitada pela agravada, conhecer o agravo de petição interposto pelo exequente e, no método, dar-lhe provimento para determinar o prosseguimento da execução, face a empresa Steams Master Equipamentos Térmicos Limitada, bem como para incluir no polo passivo sócios da executada, Éder Douglas de Moraes, Veridiana de Moraes Nogueira de Paula, Elane Cristina de Moraes Egler e Otávio Pimenta de Moraes Neto, assim como as empresas Energy Power Assessoria e Consultoria Limitada, Energy Power Manutenção e Montagens Industriais, Iguatemi Equipamentos Industriais, Friesler Indústria de Queimaduras Limitada, Dancal Indústria e Comércio Limitada e COS Indústria de Caldeiras Limitada, devendo da execução de intimar as partes, incluídas os patrocínios de direito. Curso pelo executado 4426. Essa é a conclusão, senhor. Você vota nesse, né, Carlos? Esse é igual àquele. É que você... Doutora, então a decisão... Doutora, advogada, né? Doutora Laura. Doutora, boa tarde. A decisão está contrariando. Boa tarde, excelência. Eu lhe concedo a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, na pessoa do presidente dessa sessão, cumprimento todos os demais representantes dessa banca. Boa tarde. Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade, pleiteia-se pelo não conhecimento do presente agravo de petição interposto pelo reclamante, com fundamento no artigo 897 da CLT e 932, inciso 3º do Código de Processo Civil, face à irrecorribilidade da decisão agravada. Constou da decisão agravada que, por ora, tendo em vista tratar-se da mesma medida deferida nos autos de número 222/2012-079, contra a reclamada, que era para aguardar a decisão do recurso interposto, para depois ser analisada a questão do prosseguimento das execuções. Desta forma, trata-se de um mero despacho, vez que, por ora, o ilustre magistrado indeferiu o pedido do reclamante, não sendo, portanto, cabível a interposição de agravo de petição. Há um outro motivo ainda para que este egrégio tribunal não conheça do presente agravo de petição, e é em razão da perda superveniente do objeto.
verifica-se que após o processamento de inúmeros agravos indevidamente ajuizados pelo agravante, o meritíssimo juiz de primeiro grau, após indeferir o pedido do reclamante, proferiu decisão acolhendo os termos do Colégio Superior Tribunal de Justiça, que em sede de conflito de competência entendeu pela competência da Justiça Comum. Excelências, nessa linha de raciocínio, seguindo exatamente a decisão daquele Colégio Tribunal, o juiz determinou a suspensão das execuções até por 1 ano, até que se processasse definitivamente a recuperação judicial. Então, que se pleiteia pelo não conhecimento do agravo, uma vez que a decisão recorrida não é recorrível por se tratar de um mero despacho, assim como tem decidido as diversas turmas deste egrégio de corte. No mérito, trata-se de uma decisão que indeferiu o pedido do reclamante para que fosse prosseguida a execução em face dos sócios da reclamada executada. Diante do indeferimento do pedido, foram interpostos vários agravos de petição, sendo que destes agravos, 45 já foram julgados e foram negados o provimento. É importante frisar ainda que ao tempo da interposição dos presentes agravos ainda não tinha sido exarada essa decisão que suspendeu os processos por 1 ano. Nesse sentido, a agravada tem peticionado em todas as turmas informando a respeito dessa suspensão, bem como informando as turmas a respeito das decisões favoráveis que não determinaram o prosseguimento das execuções. Todos os agravos versam sobre uma mesma decisão a qual for exarada no processo cabeça, no processo piloto, que inclui todos os demais. A esse respeito, primeiramente, o que se ressalta é a possibilidade de haver decisões conflitantes nesse sentido. Até o presente momento, todas as turmas têm manifestado no sentido de algumas de não conhecer do agravo face à irrecorribilidade da decisão e as demais no sentido de negar provimento. Por enquanto, já foram 44 agravos julgados e negado provimento. Eméritos desembargadores. Dos agravos interpostos, 44 não foram dados provimento, sendo que 10 deles os recursos nem foram conhecidos. A própria sexta turma, esta egrégia turma, não conheceu de alguns agravos, vez que interposto face a uma decisão interlocutória, que não é recorrível nessa especializada. O que se pretende aqui é evitar decisões conflitantes, uma vez que todos os agravos foram interpostos em face de uma mesma decisão e versam sobre uma mesma matéria. Diante do indeferimento do desmembramento dos autos e resignado com a decisão exarada, o recurso deveria ter sido interposto apenas no processo piloto, não em 68 processos diferentes, justamente para se evitar decisões conflitantes neste tribunal. Conforme se verifica ainda, o conflito de competência abrangeu todos os processos em fase de execução, todos os atos executórios em face executada, o mesmo de seus sócios, foram suspensos, sob pena de desrespeito ao que é lidido por aquela corte. O reclamante interpôs recurso de revista naqueles autos, o qual não foi admitido. Portanto, nos presentes autos, não há que se levar em conta o argumento do agravante, uma vez que a decisão exarada em conflito de competência possui efeito normativo perante as demais execuções em face executada, sobretudo diante da determinação da conexão das execuções. Repisa-se que já foram demonstrado que os créditos trabalhistas foram pagos mediante dação em pagamento nos autos da recuperação judicial. Inclusive, houve recente deferimento de liberação de valores, já houve ainda a liberação de alvarás e os reclamantes já fizeram o levantamento desses alvarás na Justiça Comum nos autos da recuperação judicial. A própria sexta turma já se manifestou nesse sentido de não conhecimento do agravo de petição. Permitir o prosseguimento das execuções trabalhistas nessa especializada fere os dispositivos da Lei da Recuperação Judicial no aspecto regulamentador do processo da recuperação judicial, bem como desrespeita uma decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, além de inviabilizar a recuperação da empresa e configurar um pagamento em duplicidade, uma vez que já foram pagos
diversos créditos dos reclamantes nos autos da recuperação judicial recentemente. Já houve manifestação dessa egrégia turma nesse sentido, motivo pelo qual pugna-se nesta sustentação para que sejam observadas as ponderações realizadas, para que não haja o conhecimento do recurso interposto pelo reclamante e, eventualmente, caso o recurso seja recebido, lhe seja negado o provimento, tendo em vista a decisão do conflito de competência, que possui eficácia normativa e determinou a suspensão de todas as execuções em face a reclamado e seus sócios, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau, a suspensão de todas as execuções por 1 ano. Dessa forma, excelências, pugna-se pelo não conhecimento do recurso, no caso de conhecimento, para que seja negado o provimento. Esclarecido. Doutora Neymar? Senhor presidente, essa questão já veio, pelo menos por umas 4 vezes, nessa igreja turma. Eu tive a oportunidade de examinar esse segundo caso que eu trago a julgamento, mas já me examinei como participante do julgamento, como revisora, como terceiro votante. Mas a questão aqui é o seguinte: primeiramente, eu vou só fazer esclarecimento com relação à sustentação, porque não é o caso aqui, efetivamente é caso de agravo de petição, porque ele é contra a decisão quem deferiu o prosseguimento da execução. Até que se julga o processo piloto que estava aqui no tribunal, a certa altura não desceu ainda. Então eu entendo que é caso de agravo de petição mesmo, né? E mesmo porque a sustentação foi no as razões de recurso foi no sentido de que havia trânsito em julgado dessa decisão, o que eu também entendi que não havia. Mas a questão que me cabe esclarecer aqui, senhor presidente, é o seguinte: primeiramente, eu fui revisor, em que Vossa Excelência foi até relator no processo número 222/2012, discutindo essa mesma questão, mesma matéria trazida aqui. Só que aqui tem um diferencial. Eu acompanhei Vossa Excelência, o julgamento foi unanimidade, mas tem um diferencial que precisa ser dito. Porque no processo número 222, o processo número 222/2012, ele foi eleito piloto dessa execução. Então, pelo juiz da execução. Então, esse processo ele passou a receber aos demais processos em tramitação na Vara do Trabalho e de Varginha, a primeira Vara do Trabalho de Varginha, e prosseguir daquela forma. Só que essa reunião de processo, ela se deu nos termos da recomendação nos termos da recomendação número 7/2015 desse regresso tribunal, da GCCR, de número 7/2015, que diz exatamente que a reunião de execução não acarreta a suspensão de qualquer dos processos envolvidos, razão pela qual não há necessidade de cadastramento no processo piloto das partes de advogados do processo, ou seja, cada processo resguarda sua individualidade de tramitação. Essa é uma outra questão. E a questão mais importante aqui, ao meu ver, é no que diz respeito à decisão proferida pelo STJ, nesse processo 222/2012, que Vossa Excelência decidiu pela suspensão, porque lá sim, a decisão, ela vincula as partes no processo. Porque eu trouxe até aqui o trecho da decisão da STJ no conflito de competência 142475, que diz o seguinte, aspas, nessas condições, com êxito do conflito para declarar competente juiz do direito da segunda Vara Civil de Varginha, Minas Gerais, a fim de prosseguir com os atos constritivos e de alienação com vistas à satisfação dos créditos referentes à ação trabalhista em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, movida por Marcos César de Oliveira, no processo de recuperação judicial de estima-massa equipamentos término limitado em recuperação judicial. Ou seja, é uma questão típica que não vincula o processo. E por não vincular, cai aqui aquela hipótese da súmula número 50, salvo engano, desse tribunal, que diz que só suspende quando há expressa vinculação do processo na decisão do conflito de competência. Não é a hipótese aqui. Então, mas feito esse esclarecimento, senhor presidente, em razão de quê? Já examinamos alguns. Outros estão tramitando nos gabinetes, no meu, tem certeza que pelo menos 2, nessa igreja turma, mais alguns. Eu vou me abster de prosseguir no julgamento, requerendo a Vossa Excelência a suspensão do julgamento desse processo, para melhor examinar essa matéria, à luz de outros elementos, que não exclusivamente esses que vieram aos autos. Eu acho até interessante mesmo, porque temos vários casos a respeito. Hoje, inclusive, nós temos outros casos na pauta, casos que poderia gerar até um conflito de decisões aqui na turma, dependendo da composição. E, se não me falha a memória, se não me engano,
Parece-me que o juiz elegeu um processo piloto e reuniu todos os outros processos de execução, até então, até aquele momento, reuniu todos aqueles processos, para que fizesse uma execução só, ou que fizesse uma decisão unânime para todos. Me parece. Aí me parece que houve agravo aqui no tribunal e acabou sendo suscitado o conflito, e essa decisão do STJ se deu nesse processo piloto. Quer dizer, embora fazendo referência apenas a esse processo piloto, mas ele, no meu entendimento, ele está abarcando todos aqueles processos que estavam anexados ali ou estavam reunidos. Posteriormente, outros processos mais recentes que não estavam lá reunidos, eles estão querendo prosseguir com a execução. Quer dizer, se a gente definir prosseguimento da execução dos processos mais novos, enquanto os outros mais antigos estão parados, suspensos, Lógico da reunião. os mais novos acabam recebendo, não sei se vai receber, mas prejudica os outros, os mais antigos. Né? Até porque a decisão lá foi proferida, o juiz proferiu exatamente para quê? Para garantir a unidade, garantir que todos recebam de forma igual, preserve-se a recuperação judicial. Me parece que sim, vamos examinar essa coisa com calma, os que eu já examinei antes. E eu, data vênia também do Vossa Excelência, eu entendo até que essa decisão não é agravável. Por quê? Porque quando ele fala nisso, o juiz dá o despacho simplesmente, ele quer prosseguir. O juiz fala assim, porque o juiz suspende. Suspende aguardando a decisão do processo piloto. Aí ele vem e fala assim, não, mas eu quero prosseguir. Aí o juiz fala, por hora, indefiro. Por hora. Ou seja, ele não disse nem que vai nem que não vai. Ele falou, por hora. Então, essa decisão, para mim, data vênia, não é agravável. É só agravar se tivesse indeferido. Ele não deferiu nem indeferiu. Acho que não cabe agravo nenhuma das partes. Agora, ele podia resolver. Falou, não, por hora não. O senhor resolve aí, vai ou não vai? Se ele falar indeferido, bom, aí cabe. Caberia. Bom, de qualquer forma, eu acho que é prudente a gente examinar, até por questão de decisão uniforme na turma, e também para verificar realmente essa questão desse processo piloto. Né? Se continua o processo piloto com a reunião de todos os processos, ou se já houve desmembramento. Isso nós podemos examinar. Pelo despacho do juiz, parece que não, porque ele fala assim, aguarde-se a decisão do processo piloto. Né? Bom, então é bom retirar, então nós vamos fazer o seguinte. Presidente, só com a Vossa Vênia, os outros dois processos me parecem da minha relatoria, né? Eu estou em condições já de proferir o voto nesses dois casos, mas porque... Só para dizer, doutor Carlos, acho que a gente não deve, se nós estamos retirando para reexaminar melhor o caso, acho que nós não podemos julgar nem contra nem a favor. Entendeu? Porque os votos de Vossa Excelência estão contrários. Estão contrários ao voto do doutor Anemar. Então, o que acontece? Se nós tiramos o doutor Anemar e julgamos o Vossa Excelência, nós já estamos antecipando que a nossa decisão vai ser aquela. E pode não ser. Não, porque a composição é distinta. E a turma, na sessão anterior, ela proferiu um julgamento não à unanimidade, e os meus votos convergem mais ou menos no entendimento de Vossa Excelência. Os meus dois casos Veja como é que surge o problema. Na outra sessão, Vossa Excelência ficou vencido. Tá certo? Hoje, com a minha posição, Vossa Excelência o voto de Vossa Excelência vai prevalecer. Não, mas é que não, eu fiquei vencido, porque na composição que o doutor Anemar relatou, Vossa Excelência não vota, quem vota é o doutor Berger. Exatamente. Então, o que nós estamos querendo evitar é que a turma, de acordo com a composição, vote de um jeito ou de outro. Se então estamos retirando os do doutor Anemar, convém que retiremos todos, a gente examina e qual vai ser a decisão que nós vamos tomar? Essa. Vai ser por todos os casos. Pode ser igual o voto de Vossa Excelência, como pode ser igual o voto do doutor Anemar. Tá certo? Por exemplo, esse meu voto é passado. Então, todos os processos envolvendo essa empresa, são todos agravos, né? São agravos, vão ficar adiados para a próxima sessão e nós vamos reexaminá-los e vamos ver se a gente adota uma decisão uniforme. Retirada de pauta. Retira ou quer dia só? Pode retirar. Retira que é mais fácil. A gente tem mais tempo para examinar. Pode retirar de pauta. Todos. A última do doutor Carlos? É por isso. Não, mas o doutor Carlos pode deixar que nós resolvemos. Não, mas é que eu vou estar em outro gabinete também. Importância. Problema Na próxima sessão, Vossa Excelência manda o voto, não precisa estar presente, não. O seu voto está aqui e acabou, já está resolvido. Não, as duas próximas, é vai quase estar aqui? seguro que eu estarei. Não, até na outra semana nós já resolvemos isso, não.
Pode deixar. Se for o caso, nós distribuímos para o doutor Rogério também. Não, vai achar eu ruim. virei. Apertamos ele. Porque trabalho, eu já fiz, aí depois ele vai ter que revisar. E aqui na turma, chega aqui, nós damos preferência para o senhor, aí você não vai ficar nem 5 minutos aqui. Chegou, Não, mas para mim ficar aqui é um prazer, né? Tá bom? Mas para não atrapalhar o serviço. Se o gabinete não está esperando. A doutora lá de Varginha ainda está no áudio? Esperando lá. Estou ouvindo. Então é o seguinte, a senhora entendeu o que nós discutimos aqui, né? Nós estamos retirando todos os processos que envolvendo a empresa de Vossa Excelência para melhor exame da questão, para a gente uniformizar o entendimento aqui na nossa turma. E de maneira que fica retirado de pauta e assim que voltar na pauta, Vossa Excelência será intimada e aí poderá fazer nova sustentação, porque tem outros processos, tá bem? Entendi, obrigada. Eu aguardo, então. Pois não. 44 e 45. E depois tem outro Carlos também. Depois ela sabe, são todos. Tá? Pois Então, é, esses pois dois não, são então do- boa tarde, viu? Então vamos embora. Boa tarde. Senão fica ruim demais. Agora, na pauta dos processos.